eu quero avisar para vocês entrarem na aba comunidade do canal, se inscrever, deixar o like, ativar o sininho, compartilhar. Não precisa compartilhar se quiser, mas se eu chegar em 20 inscritos até o final do ano, eu mostro meu rosto. Vocês querem ver meu rosto? Então, por favor, se inscreve. E vamos pro vídeo. Essa história é de um ovinho muito teimoso que adorava fugir. Então, ele decidiu fugir da toca que tinha nascido. Ele foi explorar a selva, viu vários pássaros novos e decidiu dar um mergulho na água. Então, o ovinho disse: "Uau, que água linda! Vou dar um mergulho." E que sorte, o ovinho conseguiu boiar na água e conseguiu chegar dando vários pulinhos numa vitória régia. Então, ele ouviu um passarinho gritando, chamando a mamãe. "Mamãe! Papai, mamãe!" Ele pensou, por que este ovinho está procurando os pais, sendo que ele pode ser livre? Então, nosso protagonista foi explorando todas as maravilhas da selva. Ele encontrou outro pequeno lago, mas não queria entrar. Então, ele percebeu que tinha plantas muito grandes na selva. Ele decidiu ficar dentro de uma. Mas ele encontrou um besouro, se assustou muito. "Ah, um besouro! Besouro, socorro!" Então ele encontrou uma luz verde. Pensou que podia ser uma vela, mas na verdade era uma pequena casa. Ele decidiu entrar, já que estava cansado de tanto passear, pois era um ovo muito pequenininho. Então, ele encontrou um grupo chamado Los Fofos, uma Fúria da Luz, o líder que era uma arara e a base. Então, ele decidiu entrar numa outra porta que tinha na casinha. Ele encontrou um caldeirão com líquido roxo, várias poções, algumas maçãs, umas bolotas e uma minhoca no chão. Mas, tirando a minhoca, tudo estava em cima de cogumelos. Ele já tinha reparado que tinha muitos cogumelos enormes neste local. Ele estava pensando que era só uma coincidência, pois poderia ser a imaginação dele, mas ele não estava imaginando cogumelos. Ele estava imaginando a vida dele perfeita. Então ele encontrou um outro caldeirão pendurado em cima do fogo, que do lado tinha uma carne. Mas então ele rachou, se agitou. Então ele estava prestes a nascer. Percebendo que ia ser um franguinho, ele ficou animado, mas surpreso, porque nunca tinha visto uma tela de seleção de pássaros. Então ele deu o primeiro grito e logo saiu correndo para fora, pois não queria mais ficar perto daquela chama ardente que estava na lareira. Ele viu mais pássaros
um pássaro chamado Colômbia. Sei lá por que ele encontrou isso, mas ele encontrou os cogumelos que fazem uma mesa. E também tinha visto um cogumelo azul brilhante. Oxi, que cogumelo é esse? Será que é de comer? Eu não sei, vou experimentar. Que gosto ruim! É, mas eu não morri. Eu vou continuar a minha aventura. Ai. O tanto de bichinhos presos em grupo. Um grupo. Por que um grupo? Sendo que você pode ser livre como eu, caçando o que quiser, fazendo o que bem entender. Um sapo, um frog. Gostinho peculiar. Mais água. Então o passarinho percebeu que estava com sede, pois não bebia água nunca. Pois ele tinha nascido fazia pouco tempo. Ele bebeu a água e bebeu muita água. Então ele estava procurando um lugar para ir. Ele correu mais, comeu um ramo e saiu nadando. Ai, ai, como será que é o mundo lá fora? Será que vai ser bom? Não sei, só explorando, sendo livre para saber. Então o passarinho exclamou-se e perguntou-se disso. Mas ele continuou explorando. Achou mais água e um pouco de gelo em cima da colina. Ele pensou que era só uma miragem e que ele estava ficando doido. Mas logo encontrou uma águia e saiu correndo de medo. A águia o perseguiu, mas a águia só estava andando na frente. Então o passarinho encontrou um cacho de bananas e se perguntou: o que esses bananas estão fazendo aqui? A águia tentou pegá-lo, mas ele saiu correndo de medo. Então ele olhou para trás. A águia o perseguia. Ele fugia. E ele não queria que a águia o pegasse, pois essa águia estava sendo muito chata e queria o adotar. Mas ele era livre e ninguém podia o adotar. Então ele perdeu a águia de vista e ficou muito feliz e aliviado. Então o passarinho exclamou-se: ai, que águia doida! Eu nunca mais quero encontrar uma águia na minha vida. Águias são muito doidas. Eu fiquei com problema. Deixa eu beber um pouco d'água para ver se vocês vão. É que resolveu mesmo. Então o passarinho foi subir a montanha, procurar de onde veio aquele gelo. Então ele correu muito velozmente, vendo as maravilhas que tinha lá e vendo se aquele gelo era real ou era só uma miragem, pois o passarinho estava com calor. Na selva era muito calor, pois estava em pleno verão. Então o passarinho olhou para o sol e queimou os olhinhos. Ai, que sorvete! Fecha meu olho. Mas então ele abriu os olhos para conseguir escalar, pois não poderia escalar de olhos fechados. O passarinho, quando ele terminou de subir, ficou impressionado, pois era a primeira vez que ele tinha visto uma coisa diferente da selva.
Então o passarinho piou. O passarinho, tentando voar, ficou na beira do penhasco e tentou pular na água, como se faz no Minecraft. Mas na verdade ele se esborrachou no chão e desmaiou. Será que o passarinho sobreviveu? Bom, provavelmente. É muito provável, pois a história não poderia terminar desse jeito, não é mesmo? Então o passarinho acordou, muito machucado. Então ele levantou e foi na água, pois ele precisava de água. Mas quando ele entrou na água... Ai! Que água gelada! Eu não posso entrar nessa água, tá muito gelada. Eu vou congelar aqui. Então o passarinho, por sua teimosia de ficar perto dos adultos, fugiu, estava congelando e continuou entrando no bioma de neve. As montanhas geladas não eram nem um pouco boas para este passarinho, pois ele não era feito para o frio. Ele era feito para a fazenda, mas o fazendeiro liberou seus pais. A mamãe botou o ovo e ele nasceu na selva. Mas ele fugiu da selva e veio para a neve. Então ele viu uma coisa muito estranha. Piou em tom de pergunta. Comeu um ramo para melhorar sua vida e percebeu que o mundo simplesmente tinha acabado. Tinha uma barreira impossibilitando de passar. Então, o passarinho, sem nem questionar, só continuou a passear. Ele pensou: será que vai ter alguma coisa irritante aqui? Tentando botar ordens na minha vida? Não, provavelmente não. Então, ele estava escalando outra montanha. Percebeu que levava para a selva. Mas ele não queria ir para a selva. Queria continuar na neve. Então ele de novo, pulando a colina, se machucou. Mas ele tinha visto uma ave parecida com um pelicano vermelho e preto. Mas ele levantou depois de alguns segundos e correu. Mas correu tanto que nem aguentou mais. Eu estava correndo há tanto tempo, porque com essas pequenas pernas, mexer elas tão rápido e ir tão velozmente, gasta muita energia desta pequena ave. Então ele viu o pelicano passar perto dele. Ele se assustou. Ficou sentado para se esconder. Mas funcionou. O pelicano foi embora. E logo o percebeu um problema. Como ele estava muito cansado e não podia atravessar essa água, pois ela era muito gelada, não tinha escolha ao não ser passar pelo lado. E funcionou. Mas com todo o seu cansaço, ele só pensou: mas naquela neve não dava. Então ele falou para si mesmo: nossa, por que eu não cavo um buraco? Eu fico debaixo da neve e eu vou ficar quentinho, porque a neve vai estar no meu corpo, né? Eu já tenho penas. Então Pintinho, sem pensar duas vezes, tinha caído de sono, mas depois começou a cavar o buraco. Com o buraco pronto, ele apenas sentou-se e tirou um cochilo.
Ele, feliz com a soneca, decidiu, depois da soneca, decidiu continuar viagem para uma casa sozinho, livre. Pois ele pensava que a liberdade era só não ter ninguém te prendendo. Mas era completamente diferente disso. Ele acordou sonhando que estava caindo, depois começou a correr, lembrando que tinha que correr, pois ele estava na neve e se ficasse dormindo por muito tempo, ele poderia congelar. Então, depois de acordar, ele correu tanto que deu cãibra e ele sem querer caiu na água, mas ele conseguiu sair da água depois de suas perninhas ficarem congelantes, tanto frio. Então, o pintinho, continuando se locomovendo, sem querer caiu na água, mas com toda a sua determinação, ele conseguiu continuar a viagem, batendo as asas, pulando, tentando subir cada vez mais alto. Tinha se passado muito tempo que o pintinho estava dormindo, então ele ainda estava sonolento. Sair correndo assim não é nada bom para quem estava dormindo há alguns minutos atrás. O pintinho, desesperado, bateu a cara numa pedra, mas não se importou. Ele continuou a correr. Encontrou o fóssil de um Velociraptor. E ele pensou, como que esse Velociraptor veio parar aqui, sendo que nesse mundo só existe aves? E achou uma porta com código. Então ele decidiu botar o código mais seguro de todos. E não deu certo. Então ele foi procurar o código. Eu já tinha passado por um túnel. Então ele decidiu ir no túnel à direita, pois era o único que ainda tinha. Mas se esse não tivesse, ele teria que ir um outro tubo ou pouco mais à direita. Então, o pintinho correndo muito. Ele achou uma coisa, que alguns números. Escrito código, estava 9091. Ele memorizou 9091. Mas ele precisava fazer um lanchinho. Então ele, lembrando o código 9091, ele seguiu viagem, correndo o mais rápido possível, pois não podia esquecer o código. E quando ele entrasse naquela sala, ele poderia descansar. O código estava se perdendo na mente dele. Então, ele chegou antes de esquecer completamente o código e colocou 9091 e deu sucesso. Ele entrou na sala, mas logo começou a caminhar e achou inúmeros ossos, muitos ossos de aves, Dodo, Arqueopteryx, Moa, Silentium, Pelagornis, Argentavis, Girolornis, Hesperornis, Gastornis, Arstagornis. E do outro lado também tinha Microraptor, Pássaro-elefante, Grande Aoki, Sapiornis e Oo. Mas também tinha o Confúcio. Então, sem pensar duas vezes, ele foi em direção a um pinguim com cabelo engraçado escrevendo alguma coisa. E quando o passarinho estava chegando lá, ele percebeu que tinha outro pinguim. E ele estava cavando para encontrar novos fósseis.
Então ele perguntou ao pinguim: por que você está escavando? Quem te mandou fazer essa coisa horrível? Então o pinguim respondeu: não, eu encontrei uma empresa de mineração e decidi me juntar. Meu chefe é muito gente boa. Mas não faz sentido você querer um chefe, sendo que você mesmo pode fazer o seu futuro e ser completamente livre. Então o pinguim disse: eu tenho liberdade, só que muita liberdade pode ser ruim, pois se todo mundo não se importa com você, ninguém pode te ajudar quando você precisar. Então, Pintinho não deu bola, desceu da pedra, desviou da careta e só bicou o pé do pinguim. Depois saiu correndo, explorando o laboratório. Ele encontrou cadeira, gavetas, abriu uma gaveta e entrou. Mas logo saiu porque não era nem um pouco divertido. E ele estava procurando comida, pois estava com fome. Ele tentou subir no elevador, mas não conseguiu. Então ele subiu no pé da cadeira e não encontrou nenhuma comida. Passando dias e dias, tendo que tomar algumas poções que ele conseguia pegar jogando gravetos que ele encontrou lá fora, atacando na mesa para derrubar os frascos e garrafas. Depois de muito tempo, ele cresceu, virou um majestoso galo que nem é tão majestoso assim, mas era um galo. Ele nem mesmo tinha se olhado no espelho, ele apenas tinha visto sua visão ficar um pouco mais alta. Então ele subia na mesa, na cadeira. Encontrou alguns frascos. Tentou pegar um. Bebeu um pouco do líquido, mas achou muito ruim. Que nojo! Ai. Quê? Meu grito mudou? Eu não tô mais piando, eu tô carcarejando. Agora eu consigo voar. I believe I can fly. Agora sim eu sou livre de verdade. Uhul! E o galo, agora sendo um frango bem majestoso, saiu correndo, pensando que só por ser um adulto, ele poderia simplesmente aproveitar sem ter responsabilidades. Então, ele via... Chegando em seu destino, o galo decidiu correr. E tinha passado uma tempestade de areia há pouco tempo. Então, um pouco da água estava coberta por areia. E muita areia estava nos pés dele. Mas ele não ligou. Deu um grande salto. Mas na verdade ele não conseguiu saltar, pois estava muito velho. Saiu voando, mas logo começou a cair. Ele saiu em desespero, pois não sabia nadar direito. Então ele correu o máximo que podia. Ele estava desesperado. Ele começou a bater as suas asas. Conseguiu sair debaixo da água, mas não conseguiu manter muito voo. Então ele teve que correr. Achou um ponto branco que deveria ser outro pássaro. Ele cacarejou muito alto. Viu uma base. Não conseguiu ver o nome.
do grupo e era Aves em la Playa. Ele pensou que era aves na praia. Então ele não ligou, mas encontrou uma barraquinha de cacarejando. Essa é a melhor dia da minha vida! Junto com o dia que eu fugi da selva. Um pouco. Isso sim que é vida. E ele está ouvindo uma música no rádio. Ele começou a voar de barriga cheia e não conseguiu se manter muito alto. Então, ele caiu, não tendo muitas forças para sair. E ele pensou em tudo. Se eu não tivesse fugido, se eu não tivesse fugido, eu não teria ido no mundo gigante. Se eu não tivesse fugido da neve congelada, eu não estaria aqui. E se eu fosse um pouco mais obediente, eu não teria me afogado. O galo, afogado, viu-se sendo teletransportado para as Skylands. O céu, ele não estava sentindo nada. Se ele ficasse pulando, ele não sentia nada. Então, ele encontrou o céu. Ele tinha morrido. E todas as aves, quando morrem, vão pro céu. Porque nenhuma pode ser tão malvada como um ser humano. Só pode agir de acordo com a natureza. E o humano não age de acordo com a natureza. E é por isso que esse frango mal criado veio do céu. Pois ele era uma ave. E aves são naturais. São os humanos que fazem tantas coisas para ficarem mais bonitos que ficam anormais. O frango só ficou de felicidade, pois não teria mais que fazer nada. Mas também não ficou tão feliz, pois ele não tinha mais muita coisa para fazer. Se saísse das Skylands, ele não poderia voltar, pois ele voava por pouco tempo. Então ele ficou meio entediado. E essa é a moral da história. Nunca seja teimoso, pois esse galo foi extremamente teimoso. E mesmo não sabendo nadar, ele pensou que poderia dar um mergulho na água sem se afogar. Então o galo ficou muito triste. Um grifo tentou carregar, mas ele não deixou. Então o grifo só foi embora. Mas a história chegou ao fim.